Ho'oponopono para libertar as energias pesadas dos antepassados. Olha que assuntinho leve que nós vamos falar hoje, né, gente? Vamos falar da nossa vida, vamos falar dos nossos antepassados, né? Nossos pais, avós, alguns que a gente não conheceu, mas que de alguma forma a gente está conectado à energia deles. E nós estamos conectados à energia dos nossos antepassados. A gente está conectado à energia das pessoas que estão à nossa volta, marido, filhos, todo mundo. Não existe acaso no destino, né? É uma grande ingenuidade nossa imaginar que a nossa vida, ou que a vida do ser humano, ela não siga uma certa sequência. A gente passa um tempo grande da nossa existência, né? Algumas pessoas ainda estão com esses olhos fechados, se achando vítima do destino, achando que elas não mereciam passar por determinadas coisas, achando que, eu não pedi para nascer, né? Então nossa, caí aqui nessa casa, nessa grande loteria, nasci filha do meu pai, da minha mãe, eu não merecia isso, eu merecia pais melhores, né? Ou eu merecia uma história com menos sofrimento. Então são ilusões que a gente cria para justificar dores e mágoas que a gente vive. Então vamos vencer isso, né? Vamos tentar entender o que a gente está fazendo nessa família. Qual é a nossa missão com aquelas almas? Por que a gente está vivendo com essas pessoas? E a gente vive fisicamente, né? Com nossos pais, com nossos irmãos, com as pessoas que estão à nossa volta, mas a gente vive na energia, na vibração daqueles que já fizeram parte da nossa vida. Esse é o tema de hoje. Seja muito bem-vindo. Eu sei que no canal do YouTube já tinham muitas pessoas que já estavam esperando acontecer o live, que já estavam conectadas ainda antes da gente ligar, né? Tipo assim, agora está acontecendo. Então, muito legal ver vocês aí. Fico muito feliz quando tem um pessoal também que coloca aluna do primeiro curso do Ho'oponopono. Porque vocês que são meus alunos, que são minhas alunas, que estão me seguindo e depois do curso ficam animados de me ver, de me seguir, de assistir o live. Gente, não tem depoimento melhor para dizer para qualquer pessoa do mundo que o curso é ótimo, né? Porque se depois de você pagar, fazer o curso, ficar meses comigo, você ainda quer me assistir, você ainda quer estar aqui presente, quer dar o seu testemunho, quer dizer, sou aluna do primeiro grupo da MS, é porque você me ama, né? Então, estou feliz. Isso me deixa muito feliz, porque se existe uma família de nascimento, aquela que karmicamente é a nossa família, existe uma família dos agregados espirituais, que são pessoas que estão na nossa energia, que falam a mesma linguagem, que está junto da gente, né? Aliás, quero perguntar para vocês que estão aí, vocês viram os depoimentos? Gente, que gente fofa, que gente querida. Eu não vou nem citar nomes porque eu posso esquecer o nome de alguém, né? Mas tiveram alguns depoimentos que eu não vi na hora que essas meninas estavam gravando. Alguns foram gravados num grupo que a gente fez aqui no meu espaço em São Paulo, que eu chamei essas pessoas para estarem comigo pessoalmente, foi muito forte, muito legal, encontro de alma mesmo, comida de algumas, elas comeram da minha comida, foi uma coisa assim muito gostosa, muito caseira, muito assim íntima, né? E eu fiquei tão feliz, porque alguns eu não vi gravando, e depois quando eu vi o que as pessoas falaram, gente, que amor, né? Que delícia a gente pensar que nós podemos nos ajudar, que a gente pode contar com algumas pessoas na vida, né? Que a gente pode encontrar nessa caminhada os nossos parceiros. Essa é a coisa linda desse milênio que a gente está vivendo, que é essa interação nos meios digitais, né? Porque antes a gente ficava
preso à nossa vidinha, dentro da nossa casa, às vezes aprisionado à família, porque algumas famílias são famílias difíceis, né? Não é só a minha que é difícil, a sua também pode ser, né? E aí a gente vivia aquela vida aprisionada. Hoje a gente tem essa maravilha que é a internet, que a gente pode chegar a longas distâncias, desde que seja perto do coração, né? Faz sentido, né, gente? Os depoimentos estão no Facebook, então quem ainda não viu esses depoimentos, você pode acessar os depoimentos na minha página do Facebook. Escreve lá, ó, Maria Silvia P. Orlovas. Daí você entra na minha página no Facebook. E aí tem vários vídeos com o depoimento desse pessoal e a inscrição para o meu segundo workshop que logo mais vai começar. E eu aguardo você que está chegando aí, né? Quem está de primeira vez. Então, os depoimentos também você encontra na página das inscrições, tá? E eu queria que você lesse, que você assistisse os vídeos, porque estão tão especiais. Realmente foi com muito coração. Não foi nada programado, não tinha script, tá? As pessoas falaram aquilo que elas quiseram falar e aí a gente simplesmente editou o vídeo. Então, quero agradecer vocês que são meus alunos, minhas alunas. Coloquem aí na timeline, sou sua aluna do primeiro curso. Isso é uma honra para mim. Eu acho que, como eu já falei para vocês, vocês são inspiradores de uma mudança de consciência. E como eu falo, né, gente? É o Ho'oponopono? Claro que é o Ho'oponopono. Claro que é uma energia do Ho'oponopono. Mas não é só o Ho'oponopono no sentido de ficar falando te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigado, colocar o japamala e falar isso de forma mântrica, ou você ficar repetindo isso. Não, gente, é mais que isso, é uma tomada de consciência, é você entender como você se relaciona com você, como você se relaciona com a sua vida, com os seus pais, com os seus filhos, é uma autoanálise. É uma autoanálise, por isso eu criei um método, porque eu comecei a observar, fazendo comigo, Ho'oponopono, trabalhando com grupo, que cada pessoa tem um aspecto da vida que é mais doloroso e que precisa de mais ajuda, tá? E aí é que foi nascendo a ideia, como que eu vou abordar isso? Onde começa a energia do Ho'oponopono? E a energia do Ho'oponopono começa em você. É como você recebe o mundo e é como você se relaciona com as pessoas. Então eu criei um passo a passo para você poder observar cada uma das situações. São 8 passos. E eu falo tudo isso no workshop, tá? O workshop é gratuito. Ele foi feito, foi preparado com amor para você. Então, assim, quando você fizer o workshop, leva seu caderninho de notas, porque vai ter muita coisa ali para você anotar e para você depois carregar com você. Porque a gente tem que ter reflexão, né, gente? Não adianta saber uma coisa. Não adianta você pegar um livro e você ler o livro de cabo a rabo, né? Ler desde o começo, absorver aquilo. Se você não tiver essa sabedoria no seu coração e se você não tiver essa sabedoria na sua prática, na sua vida, essa sabedoria não está completa. Então, é uma coisa que você vai ter que trabalhar. Esse workshop ele entra no ar no dia 27 de março e ele vai até o dia 2 de abril, tá? Eu vou pedir para a Lu colocar os links do workshop. Pode ser que algumas pessoas não consigam acessar, porque como está ao vivo, né? Então, às vezes o link passa ou você se perde. Mas depois que terminar, você acessa e tranquilamente você faz a sua inscrição. Uma coisa que é importante lembrar, o workshop é online, totalmente gratuito, tá? Só que ele tem prazo de validade. Depois do dia 2 de abril ele sai do ar e aí é só no próximo, sei lá, no próximo ano, quando eu abrir de novo, que eu não sei quando vai ser, tá?
Porque cada vez que eu monto um grupo como esse, dá muito trabalho para mim, né? Tem uma equipe trabalhando junta, tem muita dedicação, a gente sabe que vai ter aula, que vai ter webinar ao vivo com essas pessoas, que vai ter uma batelada de perguntas, as pessoas querendo entender melhor. Então tem um grupo que trabalha comigo e que eu acabo me dedicando muito a isso para que, né, que aquilo dê muito certo. Se você tiver qualquer problema de acesso para você se inscrever no workshop, por favor, mande um e-mail para suporte@umcanaldeluz.com.br, porque às vezes tem problema, né? Às vezes você está com a internet ruim, às vezes o seu provedor não funciona direito. Eu não entendo essa parte técnica, então não adianta você perguntar para mim ou falar para mim ou postar no meio aí do YouTube ou no Facebook se você está me seguindo. Porque aí a gente perde o comentário. Não é má vontade, não, é que é muito comentário. Daí aquele negócio lá da timeline roda e você não vê mais nada. Então, entrando no tema, porque eu separei várias pessoas, muita gente fez comentário. Então, assim, primeira coisa, se você acha, meu amigo, você que está aí, que você tem um karma na sua família, que a sua família é difícil, que as pessoas na sua casa não se respeitam, ou que tem problema, ou que o filho é viciado, ou que a mãe é uma mãe mal educada, difícil, complicada, que o pai abandonou, que não sei o que. Ok, eu respeito a sua dor. Só que assim, gente, quantas pessoas têm problemas, né? Às vezes a gente acha que o nosso problema, nós temos essa tendência, ser humano tem essa tendência, não é eu ou você que está aí, né? Eu digo assim, geral, a gente tem uma tendência a achar que o nosso problema é o maior problema do mundo. Por quê? Porque a gente vive dentro da gente. A gente vive dentro desse corpinho. Então, tudo que me abala, tudo que acontece na minha casa, com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu irmão, com a minha família, é muito grandioso. Porque é ali que eu estou vivendo os meus aprendizados. Foi ali que eu nasci por uma questão kármica. Então, tudo o que afeta a nossa família, tudo que afeta a saúde do meu filho, o bem-estar da minha família, o emprego, o desemprego, a questão afetiva que a gente tem, ali é o que mais me faz sofrer. E é ali que eu perco o sono, que eu, sei lá, fico nervoso e como demais, fico gorda porque de tanto nervoso que eu estou passando. É ali, é aquele ambiente doméstico, é aquele ambiente da nossa casa que causa toda essa preocupação, tá? Então, se você está sofrendo, primeiro eu quero que você pense assim, você não está sozinho, tá? Esse teu sofrimento, essa tua angústia, é uma coisa que às vezes você não sabe, mas a pessoa que está perto de você também está angustiada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa dor para não transformar a nossa dor, que às vezes é uma dor legítima. Não estou falando mal de quem está sofrendo, porque às vezes o teu sofrimento é um negócio ferrado, só que ela não é maior do que de outras pessoas. Então, naquela hora, sei lá, na hora que morre alguém, na hora que a gente tem uma notícia muito ruim, ok, você está sofrendo, você vai chorar, vai ficar desesperado. Passou aquilo, volta, busca a tua normalidade, busca o seu eixo, busca a sua luz, porque a vida vai continuar, tá? Então, nessa hora é que a gente tem que entender que a primeira energia, o primeiro passo do Ho'oponopono é você com você. É você se libertando, se limpando daquilo que o mundo e daquilo que a sua família e os seus relacionamentos causam, provocam em você. Então, primeiro passo, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Porque aquelas pessoas, aquelas situações, elas estão provocando emoções, energias, pensamentos, desespero em você. Então, aquelas energias que estão ali, elas estão provocando uma grande perturbação em você.
Então, o primeiro passo para você melhorar relacionamentos, não preciso nem ler histórias aqui. Primeiro passo para todo mundo que está assistindo hoje é você olhar para você, sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. Para você, para você. Isso está me perturbando, isso está me angustiando, isso me faz mal, eu não gosto do que eu estou vendo. Então é para você. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. Tá? Então agora nós vamos às perguntas. Tá tudo bem aí, Fábio? Pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, todo mundo em dia? Então agora eu vou começar a responder algumas questões que eu separei aqui junto com a minha equipe, tá, gente? Então a minha equipe está respondendo alguns posts, mas eu tô junto, eu tô lendo com elas, eu tô vendo como é que a gente encaminha, eu tô pegando as perguntas que podem ser muito ilustrativas, que podem ajudar aquela pessoa e que podem ajudar um monte de gente que está assistindo. Então, nós estamos tentando fazer o melhor que a gente pode. Vamos ver aqui? Olivia Lourenço. Boa noite, gente. Por favor, mande boas energias para minha neta Luna. Ah, puxa vida, foi internada ontem porque está com icterícia. Aqui na Inglaterra, tudo muito diferente. Por favor, me ajudem. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Te amo. Obrigada. Olivia Lourenço está lá na Inglaterra. Ela é aluna do nosso primeiro curso. E, Olivia, sinto muito pela aluna, né? Mas ela vai ficar boa e é bom mesmo tratar essa questão da icterícia, que pode ser, às vezes é muito simples, mas depois pode ser uma coisa muito séria se não trata. Então, melhor tratar, melhor que ela vá para o hospital, que ela seja cuidada com carinho e a família também seja cuidada com carinho, né? É interessante que essas alergias que as crianças têm quando nascem, elas também é meio que um choque do espírito encarnando aqui nesse mundo. Então, para a Luna, vou pedir um Ho'oponopono, muita luz para a Luna, para esse bebê. Eu lembro da foto que você postou no nosso grupo secreto do Facebook. Eu vi a fotinho da neném, acompanhei o nascimento, e as pessoas vão me contando, né? E enquanto eu consigo, eu vou acompanhando tudo. Então, para a Luna, Luna, querida, seja bem-vinda nesse mundo. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. Que você receba, você e a sua família, essa energia de amor. E agora, para todas as crianças e as mães que estão assistindo esse live, que de alguma forma estão preocupadas com os filhos, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Se você é mãe, se você é pai, se você está aí angustiado com alguma questão com o filho, vamos nos unir nessa prece. Deus, Pai, Divino Criador, cuida dessas crianças, cuida dessas famílias e alivia o sofrimento. Por favor, me perdoe por estar vivendo esse sofrimento. Eu sinto muito pela dor dos envolvidos. Eu ofereço o meu amor para a cura. Te amo. E eu agradeço a oportunidade de me unir a todas essas pessoas por uma vibração de amor e luz. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Muito bem, então, amados, vamos lá. Rosana Barros, ela diz assim: olá, querida MS. Tenho plena consciência de que nada é por acaso. Nasci em um núcleo familiar totalmente em desarmonia. Meus pais apenas se encontraram para gerar 3 vidas. Cada filho foi criado por famílias diferentes. Tenho contato com meus irmãos e minha mãe por redes sociais. Não sinto nenhum vínculo com eles. Muitas pessoas me criticam por isso, como se o vínculo de sangue bastasse para uma aproximação. E eu não sinto assim. Fui adotada por outra família, mas também cheia de problemas. Com certeza minha mãe adotiva é o meu karma. Mas eu só descobri isso depois que meu pai adotivo faleceu. Eu e ele tínhamos um ótimo relacionamento.
Sei que minha missão é manter a minha família adotiva unida e equilibrada, mas fico preocupada com a minha família biológica. São pessoas muito envolvidas nesse abandono. Tenho medo de que esse resgate seja doloroso no futuro. Pratico o Ho'oponopono, inclusive para as questões familiares. Obrigada. Então, Rosana Barros. Aqui a gente começa já o nosso live altamente quente, né? Então ela está online. Que bom, Rosana. Vou ficar muito feliz de poder falar com você. E eu agradeço você, Rosana, de você trazer um assunto que é assim tão forte, né? Porque você trouxe a questão da adoção. E normalmente a gente entende que a adoção está ligada ao abandono, porque de alguma forma o laço com a família primordial, família de sangue, família kármica, família do corpo físico, né? A gente cortou esse laço, mas nada é ao acaso. Então, de alguma forma, você teve que nascer no meio desse conflito. Então, quando a gente nasce no meio do conflito, a gente tem conflito dentro de nós. Então a gente só espelha, porque nós somos um ser de luz, né, gente? Nós somos uma entidade espiritual. E a gente só traz para esse corpo, para essa vivência aqui encarnados no planeta, aquilo que nós carregamos dentro de nós. Então, de alguma forma, você trouxe a energia de ser um ser pacificador. O que significa isso? Significa que você veio com a missão de estar em paz com esses desafios. Porque só uma alma com uma iluminação, não é que você é um mestre ascensionado, não vamos entrar no ego nem na vaidade, mas só uma alma com muita luz é capaz de compreender essa transição na Terra, de sair de uma família, ser adotada por outro, viver. E você falou isso com muita tranquilidade, me parece que você falou sem mágoa dessa transição que você viveu, né? Então, eu acho saudável, sim, você pensar na sua família de origem, saudável, sim, você pensar na sua família adotada, né? Nessa presença dessa sua mãe que você entende como kármica, né? Eu acho que faz sentido você pensar que realmente esse encontro com a sua mãe é um encontro kármico, porque ela não pôde te gerar na barriga dela, né? Então, de alguma forma, você chegou para ela e ela é a sua mãe. Então, a gente pode pensar, né, que ela é uma pessoa com todos os defeitos que ela pode ter, mas ela é uma alma generosa, porque ela acolheu você, né? E ela trouxe você para ela, tanto que você, da forma que você coloca ali, você a considera como sua mãe. Então, muito Ho'oponopono para limpar em você o desejo de fazer tudo ficar perfeito. Porque mesmo quando você fala que a minha função na família é manter a união, não tome isso como uma guerra ou como uma grande luta. Tome isso como um desejo de amor. E você pode, nas suas orações, entregar isso para Deus. Falar com Deus. Deus, eu quero paz na minha família. Eu quero ter um relacionamento afetivo com essa minha família em harmonia. E eu quero harmonia também para aqueles que foram meus ancestrais do corpo físico, de onde eu vim. Então, te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Parece que é simples, não é exatamente simples tudo isso que eu estou falando, mas quando você acessa a energia do coração, isso se torna simples, né? Então, não se obrigue a ser demais, aquela pessoa perfeita. Não, seja só você e não se incomode com o que as outras pessoas dizem, porque cada um sabe da sua dor, cada um sabe onde aperta o sapato, né? E a gente tem que ter a sabedoria de ver quem nós autorizamos para serem nossos mestres. Não deve ser qualquer um, né? A gente tem que pensar que quem nos dá palpite na nossa vida tem que ser autorizado. Pessoas sentindo as mãos aquecidas
para fazer o Ho'oponopono? Sim, queridos, porque nós estamos ativando mediunicamente curas. Então, quando eu faço esse movimento e peço para vocês fazerem esse movimento, vamos ativar a energia de cura. Então, vamos mandar para todas as pessoas que foram adotadas, assim como a Rosana Barros, e em especial para a Rosana Barros, uma energia de cura do Ho'oponopono. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. E para todas as crianças que não têm harmonia no lar e que estão vivendo situação de abandono, Deus, Pai, Divino Criador, cuida desses seres e cuida desse sentimento de abandono que existe em mim. Sinto muito, me perdoe, te amo, obrigada. E chorar é normal? Sim, amados. Quando você se inscrever para o workshop, nós temos 2 e-books sobre Ho'oponopono. Eu escrevi 2 e-books, tá? Esse trabalho todo dos e-books, que tá lindo, super completo, é gratuito. Quando você se inscreve no workshop, você tem o acesso, você tem o link para você baixar gratuitamente, ter com você 2 e-books. Um e-book é 62 perguntas sobre Ho'oponopono. E nesse e-book eu falo muito sobre os sentimentos, as emoções, efeito físico, dúvidas, questionamento, estudos de caso. A gente tem um monte de estudos de caso nesses 62 perguntas de Ho'oponopono. E depois a gente tem o meu mais novo e-book, que é Ho'oponopono Caminho do Amor. E esse Ho'oponopono Caminho do Amor, ele tem muitas dicas práticas para você que está começando a praticar o Ho'oponopono e quer, né, fazer certo. Então baixe, acesse o link para você se inscrever no workshop e acesse o e-book. O e-book é lindo, os 2 são muito caprichados, gente. A gente está fazendo um trabalho que eu não tenho vergonha de dizer que está muito bem feito. Parabéns para o Fábio e para a equipe dele, né? Meu diretor aqui não é fraco não, gente. Eu, se fosse contratar ele, não tinha dinheiro para pagar o salário dele. Como ele é marido, né? Marido é agregado e ainda tem que trabalhar de graça e comer da minha comida. Ó, que privilégio. Bom, vamos lá, né? Conceição Cardoso. Fui fazer sutra aos antepassados, fiquei mal. Sou uma pessoa alegre e extrovertida e eu fiquei depressiva e parei. Conceição Cardoso. Eu não sei se a Conceição Cardoso está aqui assistindo. Eu aviso no post, tá? Quando você deixa lá. Quando eu falo, olha, vai ter o live disso, deixa seus comentários, deixa suas perguntas. Daí eu vou lá, curto e eu escrevo, vou te responder no ar, tá? Então é assim que tem funcionado. E a Conceição Cardoso, ela fala de uma coisa que muita gente faz, não só fazendo a sutra, ela deve estar se referindo à sutra ou do budismo ou da Seishonoye, que são ótimos trabalhos. Total, tá tudo bem. Se você gosta, faz, continue fazendo. Mas o Ho'oponopono também é assim. Você começa a fazer o Ho'oponopono, às vezes vem uma quebradeira. Você tem uma sensação de dor no corpo, às vezes você tem dor de cabeça, tem mal-estar. Eu abordei muito os reflexos disso no e-book 62 perguntas sobre o Ho'oponopono. Porque quando você começa a se envolver na prática, às vezes aquelas dores, que são dores emocionais, mentais, raciocínio e tal, começa a vir para o corpo. E aí as pessoas fogem, o que é errado, porque nós temos que aprender a ter um diálogo com a dor, gente. Eu já falei aqui no material que eu apresentei para vocês, num live, sobre síndrome do pânico. Eu fiz já tem não, acho que não tem um mês ainda que eu fiz esse live sobre síndrome do pânico. E explicando algumas consequências espirituais da síndrome do pânico, que é o não diálogo com a emoção. Então, quando você tem uma energia, uma dor, uma raiva, uma mágoa, uma coisa sua e uma coisa familiar, porque o que é seu é seu, mas é um pouco do seu marido, é um pouco do seu filho, do seu pai, tá ali em você, né, na sua herança genética. Aí o que acontece?
você, não, isso está muito trabalho, isso é difícil, não quero não, né? E aí você pula fora. E aí aquela dor, aquela energia que está ali, ela não se dissipa. Então, em alguns momentos do Ho'oponopono, a gente sente isso, mas depois passa, é uma onda, né? Quanto mais pesada a questão familiar, naturalmente mais difícil é para resolver. Gente, fazer o quê? Mas não tem vítima, não tem algoz. Você nasceu onde você tem que nascer, ter o combinado espiritual, né? A gente tem o nosso combinado espiritual. Então, muita luz para você, Conceição. Volta aí, tá? Pessoal de Portugal quer que eu vá para lá. Olha, eu vou, tá? Eu já aceitei o convite no astral. Então, é só no mundo dos homens esse convite se fixar. E aí eu vou ver vocês, vou falar com os meus amigos portugueses. Só que ó, tá difícil, né? Eu acho que eu só vou comer batata e arroz em Portugal, porque agora, recentemente, eu fiz uma alteração na minha dieta e eu tirei o trigo. Mas isso é outro assunto que eu vou falar para vocês. Então, uma vegetariana que não come pão e não come trigo. Compliquei, né? Mas ok, estamos em processo. Tudo é um processo, gente. Tudo é um processo. A vida da gente, ela está sendo escrita. Ela não tem aquela coisa assim, é só isso que eu vou fazer. É nada. A gente vai fazendo, vai se transformando, vai passando pelas coisas. Um dia eu vou contar mais da minha história para vocês. Vou contar as histórias de ter virado vegetariana, porque foi, como é que foi essa consequência. E agora, recentemente, ter tirado o trigo da minha alimentação. São coisas muito malucas que a gente passa, a gente vive, mas porque a gente está vivo, né? Então, viver é uma grande experiência. Eu acho que mesmo as questões familiares, que vocês sabem, que eu já contei muitas vezes, história com as minhas filhas, história com a minha mãe, né? Tanta história. Eu conto isso porque não tem uma vida só feliz. Eu vi algumas histórias das pessoas, não vou nem citar nome aqui, mas a pessoa falando, porque eu passei por isso, meu irmão morreu, meu pai não sei o quê, a minha mãe abandonou, sabe, muita história assim. Se você que está aí, sentado do outro lado na sua sala, comendo a sua jantinha, né? Que eu sei que tem gente que está jantando, está aqui comigo, mas está lá no seu pratinho de arroz com feijão, né? Aquela história do 8 horas da noite. Você que está aí desse lado, você não tem história? Claro que você tem história. Eu tenho história, todo mundo tem. Então a gente tem que saber lidar com as nossas histórias, inclusive as histórias de família, para a gente também não ficar dando tanto valor para o sofrimento. Claro que tem sofrimento, gente, mas o Ho'oponopono fala assim, volta para você e veja como você encara o sofrimento. Entende? Estou aqui no YouTube. Vanessa Freitas, veio uma dúvida. Quando eu desejar a cura com o Ho'oponopono para alguém, eu curo alguma coisa em mim? Sim, amada, sim. Mas o processo é primeiro você trabalhar a energia em você. Você tem que estar muito limpa, muito harmonizada para você começar a dirigir a energia para uma outra pessoa. Então, até a doença do outro, ela está um pouco em você. Então, eu vou dar um exemplo básico. Eu aqui com a minha filha, por exemplo, rezei bastante. O ano passado, foi um ano de muita dedicação para a luz da minha filha adolescente, porque filho adolescente não é bolinho na casa de ninguém. Então, não é porque eu sou a Maria Silvia Orlovas que eu tenho uma vida perfeita. Nada disso, tenho vida normal, né? Com desafios, com estruturas que a gente precisa ajeitar, com amor, às vezes com dor, com decepções, porque assim é a vida humana. E aí, o que eu fazia? Eu rezava pensando nela na minha frente e nela dentro de mim. E muitas vezes eu fazia o Ho'oponopono para as coisas que as atitudes dela causavam em mim. Entendeu? Faça o workshop. Tenho certeza que o workshop vai te ajudar. Leia os e-books. Gente, eu estou dando para vocês mais até que um curso, de tão legal que está todo esse material. Então, não deixem de fazer, não deixem de seguir. E aqueles que estão no momento de mergulhar
realmente em si mesmos, esses eu tenho certeza que já estão sentindo chamados e que vão ser os meus alunos, né? Quem vai ser meu aluno com certeza, põe aí, ó, vou ser seu aluno no próximo curso. Suzy Merle, tô achando que você está emagrecendo, sua face está mais esguia e seus braços mais finos. Opa, elogio lindo, né? Tem 15 dias que eu tirei o trigo e eu brinco com o Fábio, né? Que o Fábio é meu companheiro não só nas coisas boas, né? Mas nos desafios. E aí ele também tirou, porque não dá para comer junto, eu aqui com ele, e eu comendo uma coisa, ele comendo outra, né? Mas ele é mais radical que eu. E eu nunca fui de coisas radicais, assim, de alimentação, sabe? Então, eu nunca gostei. Mas, sei lá, né? Chegou. Mas não vou falar desse assunto, porque eu não posso falar desse assunto. Agora, obrigado por me achar mais magra, que eu fico feliz. A Pri Rodrigues Santana. Vamos ver se a Pri Rodrigues está aí? Ela diz assim: Oi, Maria. Tenho o contexto familiar bem difícil. Sou filha única de mãe possessiva e ciumenta. Para piorar, meu marido não consegue serviço. Tenho 2 filhos pequenos, eu e meu marido precisamos morar na casa dela de favor. Ela coloca o meu filho de 2 anos contra eu e o meu marido. Eu ultimamente pareço uma panela de pressão. Já estou até com sintomas físicos de estresse. Abraços. Será que a Pri Rodrigues Santana está aí? Adoraria que ela tivesse. Pri, se você estiver aí, aparece aí, fala que você está aí para eu te ver, né? Ela tá? Ai, que bom. Pri, amada, sinto muito, tá? Sinto muito pelo que você está vivendo, mas o que eu quero te dizer? Que muita gente, não só para você, Pri, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas que acabam tendo que voltar a morar com o pai, ou com mãe, ou com os dois, ou com a família inteira, tá? Eu conheço várias histórias de pessoas que não querem fazer isso de jeito nenhum e que a vida obriga. E aí a pessoa pergunta: ah, eu tenho karma? Sim, você tem karma. Aliás, todo mundo tem karma. Você encarnou nesse planeta, você encarnou por compromissos kármicos que você tem. Mas isso não é ruim. Isso é a lei do planeta, é a lei do karma. A lei do karma que é superada pela conexão com o amor. E aí você entra numa condição amorosa de superação. Então você começa a fazer, a se relacionar com as pessoas que você tem um karma, tem uma ação, uma dívida do passado. Você começa a se relacionar com aquelas pessoas com mais gentileza, com menos julgamento, com mais compaixão, com mais harmonia. E aí a sua vida entra na sintonia amorosa e boa, numa sintonia positiva. E aí você vive o seu karma com amor. Você começa a ter frente ao seu karma a ação correta. A ação correta é o amor. Então, minha linda, você e todos os amigos que estão aí me assistindo, os parceiros da caminhada, meus irmãos de alma, o que eu posso dizer para vocês? Que se você tiver o convite da vida para você voltar a morar com pai, com mãe, muito Ho'oponopono no coração. Porque você, de alguma forma, em vidas passadas, com seus mentores, com seus anjos, antes de você encarnar, você pediu para estar perto deles. Você pediu para ter a experiência de estar perto daquele pai, daquela mãe. E aí você chega num ponto e fala: nossa, eu não aguento mais essa pessoa de jeito nenhum, de jeito nenhum. E a vida faz assim, tuf, traz você para morar junto. Então, muito Ho'oponopono para você fazer as pazes, para você descobrir uma forma de ter algum tipo de reverência e de gratidão pela sua mãe. Então, reze para você,
Peça perdão para você, peça perdão no seu sentimento maior para sua mãe também. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Vamos fazer Ho'oponopono juntos? Vamos? Para Pri e para todas as pessoas que têm que morar de novo com pai e mãe e que não gostariam de estar vivendo tudo isso. Deus, Pai, Divino Criador, limpa em mim a dor desse relacionamento, que as energias envolvidas dessa e de outras vidas seja transmutada em pura luz. Que a dor que eu tenho em relação ao meu pai, à minha mãe, à minha família de origem, seja transformada em gratidão, da minha parte e da parte deles. E se em algum momento eu ofendi, magoei, causei qualquer tipo de tristeza, nesse momento eu peço que a energia seja reorientada em nome de Deus. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Vamos para mais uma pessoa, vamos ver quem está aí. Agora eu vou responder a Ana Lissa Paul Curlo. Ana Lissa Paul Curlo. Espero que ela esteja aí. Será que ela está aí, Fábio? Vamos ver se ela vai aparecer. Ela diz assim: MS, não seria um fardo pesado demais carregarmos, além de tudo que fizemos, também o que os nossos ancestrais fizeram? E se for realmente assim, como limpamos essa energia? Muito obrigada, você é a nossa diva. Uau! Obrigada pela parte da diva, né? Achei lindo. Vamos ver se a gente consegue chegar até o fim, né, gente? Muito bom humor, muita liberdade, muito coração na luz, porque eu penso assim, sabe? Quando uma coisa não dá certo, tipo agora, né, que aconteceu aí essa queda de energia, 3 picos de luz, transformador aí na rua fazendo barulho, ok, se der para fazer, eu tô aqui, com meu coração aberto, com a minha disposição de estar perto de você. Se por acaso não der certo, paciência também, não é? O que a gente vai fazer? A gente só faz o que dá. Então eu estou vivendo um momento na minha vida em que eu sempre me coloco assim para Deus, para o destino, para as coisas que acontecem. Eu só faço o que dá. Quando dá, tá ótimo. E quando não dá, se a vida fez um corte, você tem que aguentar aquele corte da vida, ok também, sabe? Porque a gente tem que ter uma sabedoria, uma maturidade de aguentar que as coisas venham e que as coisas vão embora da nossa vida. Que as coisas deem certo, que a gente tenha alegrias e realizações. E também a gente tem que ter força e tem que ter luz para aguentar as derrotas. Sabe? Quando tudo dá errado, quando aquela porta se fecha, quando aquele caminho não é seu. A gente tem que aguentar tudo. A gente tem que aguentar o bom e a gente tem que aguentar o ruim. A vida é desse jeito. E isso que eu estou falando para você, essa colocação que eu estou fazendo, vem muito no sentido da questão que a Ana Lissa Paul Curlo, ela colocou para nós aqui. Ela escreve assim: MS, não seria um fardo pesado demais carregarmos, além de tudo que fizemos em outras vidas, também o que os nossos ancestrais fizeram? E se for realmente assim, como limpamos essas energias? Muito obrigada, você é a nossa diva. Muito fofa ela, né? Com esse você é a nossa diva. Eu agradeço. Mas isso que eu estava dizendo sobre aguentar e sobre a gente deixar a vida fluir, eu aprendi muito com Ho'oponopono. Porque eu também sempre fui da turma do certinho, de ter que fazer o melhor, de ter que arrumar, sabe? E eu descobri em mim traços, inclusive, de irritação, de raiva, que são coisas que não vale muito a pena a gente ter. Mas eu tinha, né? E isso são memórias. Eu sempre explico para os meus clientes que a minha formação de origem, o primeiro trabalho sério nesse lado espiritual, foi como terapeuta de vidas passadas, porque eu vejo as vidas passadas. Então,
essa formação foi uma formação muito espiritual. Eu comecei a receber as canalizações e aquilo foi muito forte. Foi realmente um grande despertar na minha existência, minha missão mesmo. E o que eu vejo em vidas passadas? Que a gente herda dos nossos ancestrais não apenas a compleição física, a cor da pele, o olho, o cabelo, a inteligência. A gente herda emoções. E a gente nasce. Você sabe por que não é pesado você carregar as coisas dos antepassados? Porque você nasce numa família, numa linhagem que vibra daquele jeito. E você nasce naquela família porque você também vibra daquele jeito. Aquilo está em você antes do seu nascimento. Eu brinco com meus clientes assim, eu falo, que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, em algum momento do nosso passado, da nossa existência, da nossa caminhada, a gente vibra daquele jeito. A gente vibra como espírito. E aí nós procuramos, por afinidade, o nascimento numa família que tem o mesmo tipo de energia de vibração. Então, na verdade, a gente não carrega as coisas dos antepassados. Nós carregamos a nós mesmos, porque nós somos eles, tá? E em vidas passadas, a gente descobre também que nós encarnamos na mesma família algumas vezes. Então, pode ser que eu seja a avó da minha avó ou a mãe da minha avó, né? Eu posso ter reencarnado nessa mesma família, porque eu tenho os traços emocionais, eu tenho os traços intelectuais, eu tenho os traços de paixão ou de raiva que aquela família tem. Por isso eu nasci ali. Então não existe destino infeliz e não existe carregar o que é dos outros. Nós carregamos o que é nosso. Tudo certo aí, Fábio? Só no YouTube? Que pena. O pessoal do Facebook dançou, né? Que pecado de ação do povo do Facebook. Agora, pior é que eu vou responder aqui, e aí, como é que faz? Porque algumas coisas que eu estou respondendo aqui, elas eram também do pessoal do Facebook. Mas acho que daí a gente põe o vídeo lá, pede para eles assistirem, né? Então eu vou falar agora da Sara Camargo Fonseca. Ela diz assim: MS, eu venho de uma família unida, tive sorte extrema em nascer dos meus pais, que sempre serão exemplo e porto seguro. Com certeza nem tudo são flores. Meu karma está na relação com meu esposo, que é uma relação conturbada que estou conseguindo aceitar e administrar. Tenho uma dúvida apenas em relação ao meu filho. Ele tem 2 anos e é muito genioso. Sei que pode ser da idade, mas estou fazendo Ho'oponopono para mim e para ele, pois acho que algumas atitudes ele pode ter trazido de outras vidas. Sim, ela pergunta, estou certa? Eu digo sim, porque a criança, ela nasce na energia da família e ela nasce na energia que ela traz de memórias delas. Então, ela tem a identidade dela. E eu afirmo isso para você como terapeuta e afirmo isso para você como mãe. Eu tenho 2 filhas, cada uma de um jeito, cada uma numa personalidade, cada uma de um jeito de agir, de um pensamento. As pessoas são o que elas são, né? O seu filho só é pequenininho, mas dentro dele tem uma alma forte e muito Ho'oponopono para você, para sua criança, para você se transformar na luz por ele também, né? Que isso é muito importante. A gente se transforma com o filho. Então o filho também tem a missão de causar essa transformação em nós. A Alexandra Bastos, ela diz assim: boa tarde, posso fazer uma pergunta? Por que me sinto culpada por querer ser feliz? Olha, me coloco sempre atrás das pessoas que eu amo. Esse sentimento de culpa também é uma coisa para ser trabalhada com Ho'oponopono e é muito importante que você faça esse cuidado com você, tá?
Cuide de você mesma com amor. Muito Ho'oponopono para limpar esse sentimento de não merecimento, porque isso é falta de merecimento. Agora, a Mara Modesto diz assim: venho de uma família pequena, pai e mãe, 2 irmãos. Por mais que eu fizesse alguma coisa, eu sempre estava errada. Se faço algo para beneficiar a família, é com segundas intenções. Sempre tive muito carinho do meu pai. Mas tudo o que eu tenho feito para os meus irmãos, e eu tenho muita dificuldade de lidar com a minha mãe. Hoje, com 53 anos, como eu era muito mal entendida, eu resolvi me afastar. Eu falo disso muito para os meus clientes também, que às vezes a convivência é muito pesada, ela é bom a gente se afastar, sabe? Às vezes é bom você tirar o time de campo. Então, se você tem uma convivência muito difícil com pai, com mãe, com irmão, com alguém, não dê mais palpite, não fale nada, saia de perto, sabe? Se você puder sair, saia. Não é abandonar, não é chutar a porta, não é brigar com ninguém, não é fazer cara feia, não é se achar superior a outra pessoa, mas se afaste. Porque às vezes a relação ela está muito tumultuada porque você está íntimo demais, porque as pessoas têm liberdade de falar as coisas para você e você tem liberdade de falar coisas para as pessoas e criticar. Então aquilo é um círculo vicioso, insuportável, que não vai chegar em nenhum lugar. Então você pode se afastar, fazer visitas mais educadas, vai lá, conversa, tal, e vem embora. Mais autoestima, mais amor e muito Ho'oponopono para você não sentir culpa, como falou a outra moça, e nem carência, né? Tipo, eu tenho que ir lá de qualquer jeito. Daí você vai lá e leva uma bofetada emocional, né? Então, você vai lá visitar sua mãe e ela fala uma coisa bem horrorosa para você. Você vai lá ver seu irmão e nada dá certo. Então, às vezes, distancia, fica na sua, reza bastante, harmonia, Ho'oponopono, né? Cuida da sua energia e continue a sua vida. E agora, fechando aqui esse ciclo, a Nemorá Cássia. Veja uma situação na família que não consigo entender. Minha avó sempre teve uma idolatria pelo meu tio. Olha o que ela põe. Idolatria. E depois da morte do meu avô, isso aumentou mais ainda. Ela trata meu tio como se fosse marido. E ele já tem mais de 50 anos e ainda nem se casou. Parece um amor não vivido de outras vidas. O problema é que ela é muito difícil, torna muito difícil a convivência, cria confusão e é uma situação complicada. A minha mãe não combina com nenhum dos dois e já ouvi dizer que minha bisavó era a mesma coisa com um dos filhos. Não expresso nenhuma opinião, até porque não adianta. Fico o mais longe que posso, pois essa situação deixa tudo muito pesado. Convivência familiar não é brincadeira. Existe sim reencontros entre família, que são reencontros complicados, mas assim, não dá para julgar, gente. E você, amiga, como é que ela chama? Nemorá Cássia, não julgue isso, sabe? Não é uma história sua. Só quem está vivendo é que sabe a dor e a confusão emocional disso. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para a gente tentar conviver com mais harmonia da nossa família, além do Ho'oponopono, da prática da meditação, de você estar com você mesmo e você trabalhar a sua espiritualidade, é você se desapegar do julgamento em relação à sua família. Desapega. E você vai ver que você vai ser e que você vai viver muito mais feliz. Queridos, então agora, depois do tumulto dessa história aí da luz que veio, voltou, e apagão e mais não sei o que,
minha dica, minha sugestão é que você se inscreva no workshop, você leia o e-book, tá? Que os e-books estão lindos, são ótimos, são fáceis e vão ajudar muito você. Então faça a sua inscrição. Amanhã, 12:30, eu vou estar aqui, tá? Ho'oponopono para limpar as crenças limitantes. Um beijo para você, somos vencedores, que eu fiquei aqui achando que eu tinha que terminar esse material para vocês terem o live completo. E agora a gente fecha antes que apague a luz de novo e de repente corta tudo. Beijo no coração, ó. Namastê.